Olá, sexto ano! Tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que possam estar acompanhando nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui na aula de ciências. Hoje a gente vai dar uma aprofundada aí no que é uma célula procarionte, falar um pouquinho a diferença entre célula procarionte e vírus, mas de uma forma bem tranquila, bem suave, com bastante interação. E quando a gente fala de interação, a gente sempre tem aqui o nosso querido professor Magno. É isso aí, professor Edjoel. Está começando mais uma aula aí de ciência. Seja bem-vindo aí a todos aí. Eu quero dar as boas-vindas aí aos professores, alunos. Lembrando aí que a gente tem algumas aulas que são fundamentais. Se você perder alguma aula, pode procurar no repositório. O repositório parece que deu um probleminha técnico, mas também há uma questão toda de você preencher lá com todas as palavras-chave, né, para você poder encontrar a aula, se for o objetivo de você procurar aí o PowerPoint, né, o que a gente deixa lá fixado. Agora, se o interesse for de aula, que é da maioria dos alunos, não esqueça que você pode acessar isso digitando aí a data da aula ou as palavras-chave e acessar direto no canal do YouTube, tá bom? No mais, eu espero aí aprender mais um pouco aí nas aulas do Edjoel, que eu sempre aprendo muito, e todos aí estão convidados para essa grande interação aqui. Eu vou estar aqui na mediação, espero aqui com muita veemência que você já coloque as suas participações, quer dizer, as participações dos alunos quando assim se fizer possível. É isso aí, obrigado, professor. Não esquecendo, né? Sempre que der, colocar o nomezinho do aluno, o nome da escola, o nome da cidade, tá bom? Bom, então a gente tem a habilidade aí, hoje eu vou estar lendo a habilidade, mas a gente está passando por uma modificação. Muito em breve a gente não vai estar mais fazendo essa leitura, vai deixar ali no material, no último slide, para quando vocês baixarem lá no repositório, vai estar lá a informação. Então essa é a habilidade EF06CI05. Identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos ópticos, reconhecendo a comunidade estrutural e funcional dos seres vivos unicelulares e pluricelulares, na perspectiva da história da ciência. Então é isso aí. Essa é a nossa habilidade. Muito bem, qual é o objetivo da aula então? Hoje a gente tem um objetivo grandão aí, hein? Ó, estudar as estruturas que permitem à célula procarionte estar viva, entender a diferença entre célula eucarionte e célula procarionte, observar a diferença básica entre vírus e bactérias, apresentar argumentos sobre a não eficácia de antibióticos em doenças causadas por vírus. Bastante coisa, né? Mas a gente vai falar de um jeito bem tranquilo, tá? Eu pensei essa aula aqui junto com o Magno e tal, da gente fazer suave. Vai ter muitas aulas sobre o assunto célula, tecido, etc. Tá bom? Lembra que a gente está fazendo aí, né? Com muita calma, muita tranquilidade. Bom, e como que nós vamos fazer isso? Tá aí, ó. Compartilhar informações, refletir, resolver atividades, interagir no chat com o professor Magno. Como acompanhar essa aula? É bom, né, você, estudante, ter um caderninho para fazer suas anotações, identificar a aula com data e título, né? Se você não lembra, depois que acabar a aula, você volta o vídeo lá no YouTube ou então lá no repositório e aí você pega o título direitinho, bonitinho, tá? Mas é a vida na célula procarionte. Muito bem. E aí, para começar a nossa interação, eu vou dar um minutinho para você dizer para mim aí, ó, né, o que é um organismo unicelular e procarionte. Um minutinho.
Tem várias participações aqui, já aquecendo os motores aqui, ó. Tem participação. Tem várias escolas participando, na verdade, eu gostaria de deixar aqui registrado. Mas tem os alunos aqui da escola Samuel. Opa, rodou aqui. Perdi aqui a escola, perdão. Oh, que peninha. Bom, unicelular formado por uma única célula, professora de Joel. Oba! Agora, deixa eu ver se eu consigo aqui. Professora Márcia mandou aqui da escola Iracema, mandou aqui a participação de um aluno que eu não consigo entender. Eu não consigo ler esse nome aqui, não. Unicelular é uma única célula. O aluno, agora sim, o aluno Samuel da escola Marissa de Melo, agora sim, um abraço aí. Formado por uma única célula, professora Joel. Oba! Aqui eu tenho o Enzo aqui também, da professora Aline, que foi nessa linha aí. E tem Júlia Araújo, da escola Hilda Rocha, de uma única célula. Tem aqui os alunos do 6º ABC, um abração aí, que responderam formados por uma única célula, escola Orlandi. Leste 4. Olha, eu tenho o Tiago aqui, que é da escola Monteiro Lobato de Sorocaba, que ele também disse de uma célula. Pelo jeito, o nosso problema vai ser o procarionte, né? Mas tem gente aqui que respondeu, viu? Quero ver. Tem gente aqui que respondeu que não tem núcleo. Olha onde que estava aqui. Bom, eu sei que respondeu aqui. Você acertou aí alguma observação. Você algum aluno. Bom, aqui, ó, tem resposta de professor, né? Ou não colocou o nome do aluno. Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, então, ó, um organismo unicelular é aquele que é formado por uma célula. Beleza? A outra pergunta era o que é um organismo procarionte. Então veja só, você vai ter aqui um exemplo de célula eucarionte, certo? E você vai ter aqui um exemplo de célula procarionte, tá bom? O que é a grande diferença? Ó, na célula eucarionte, eu vou ter um núcleo bem desenvolvido. Na célula eucarionte, tá vendo que tem um nucleolo aqui, né? Só que não vai ter uma membrana aqui. Essa é a diferença, tá? Que chama-se carioteca. Então daí, normalmente ela vai ser bem menor, né? Normalmente ela vai ser bem menor do que a célula eucarionte e ela não vai apresentar núcleo. E outras estruturas também. A célula procarionte, ó, vou mostrar uma mais bonitinha aí para você. Tá vendo aí, ó? Ela vai ter o material genético espalhado na célula, ó, tá aqui. Certo? Ela vai ter uma cápsula, né? Que em alguns livros você vai encontrar como glicocálice, né, e tal. Essa cápsula ela vai ser responsável, inclusive, para a gente saber o quanto que essa bactéria, se ela for uma bactéria que causa doença, né, o quanto grave pode ser essa doença. Tá envolvida essa cápsula aí, tá bom? E aí, ó, ela vai ter também a parede celular, que está bem aqui, ó, né? E vai ter a membrana citoplasmática. Tá? Isso é muito semelhante a uma célula eucarionte. Ela também vai ter membrana celular e vai ter aí depois o citoplasma. E dentro do citoplasma ela vai ter menos organelas, né? Ela vai ter basicamente ali o ribossomo, que também não tem uma membrana muito bem definida. Tanto é que na célula eucarionte esse ribossomo vai aparecer de outro jeito. Tá? O que você tem que entender? Que a bactéria ela é muito mais simples, né, do que a célula dos outros seres vivos. Tá bom? A célula procarionte ela é muito mais simples do que as células dos outros seres vivos. Eu gosto de fazer modelinho. Este aqui é o modelinho da minha célula eucarionte. Hoje é a aula de eucarionte? Não! Então essa aqui eu só vou mostrar sexta-feira. Tá? Sexta-feira a gente tem aula, 7h30 da manhã, e é aula que vai falar sobre célula eucarionte. Ó, meu modelinho de célula procarionte aqui, ó, que bonitinho. Tá vendo aqui, ó? Então tá representando aqui a parede celular. Eu coloquei uma linha de costura preta para representar o material genético espalhadinho. Tem até, ó, um flagelinho aqui para ela nadar. Mas o meu tá feinho. Eu acho que você aí na sua casa consegue fazer um mais bonitinho. Pode usar o material que você achar melhor, tá? E aqui, ó, para tentar diferenciar o tamanho, né? Não sei se vai conseguir ver aí, tá vendo? Entre uma bactéria e uma célula eucarionte, tá bom?
Muito bem. Dito isto, vamos prosseguir aqui com a nossa aulinha. Olha aí um exemplo de uma célula, de um ser unicelular, essas manchinhas aí que parece cobrinha, tá? É o lactobacilo, aquele que vai fazer iogurte pra gente, né? Só que aí ele está numa célula humana, tá? Mas é o lactobacilo. Quer ver outro exemplo aí? Olha aí, essa aí é a salmonela, ela pode causar doença na gente. Esse é um dos motivos que, por exemplo, não é recomendado você comer ovo com gema mole, porque pode ter salmonela. Aí ela está invadindo uma célula, tá? Uma célula humana, tá? A salmonela, se você não está conseguindo reparar, pode colocar lá que eu vou dar uma rabiscada aqui. Isso, ela está aqui, ó, tá? Salmonela aqui, ó. Aqui tem duas, ó. Aqui tem uma e aqui tem outra, tá bom? Então, e aí tem outra invadindo aqui, ó, a célula, tá? Então tá aí para você ver a salmonela. O que mais que a gente tem aqui? Ó, a Escherichia coli é outra também que é muito comum dentro do nosso trato digestório e tal, tá bom? É só para você ver, tudo isso é imagem tirada de microscópio eletrônico, tá? Aquela primeira é de um microscópio óptico, por isso que ela é só aquela manchinha, né? O microscópio eletrônico mostra detalhes, né? Fica mais bonitão. E essa aí, ó, é uma cianobactéria, é uma bactéria que faz fotossíntese, olha que legal. Tá? Então ela faz igual a planta, ela faz fotossíntese, tá? É uma cianobactéria, tudo bom? Pois bem, e aí, ó, os tipos de bactéria que a gente tem aí. Então a gente vai ter o coco, tá? Então esse aqui é o coco, esse cara aqui é o coco. O que acontece? Às vezes ela pode se dividir e não se soltar, aí vai formar um diplococo. Tá? E aí você vai ter várias outras formas, até assim, ó, parecendo um cachinho, que a gente chama de estafilococo. Tá bom? Então, quando está redondinha assim, a gente chama de coco. Ó, vou passar para a próxima. Quando ela tem o formato de bastão, a gente fala que ela é um bacilo. Lembra que a gente viu o lactobacilo? Porque tem o formato de bastão. E também, ó, ela pode se duplicar e não se separar. Aí você vai ter um diplobacilo. Ou você pode ter um streptobacilo. Tá bom? Muito bem. Então vamos avançar aqui. Ó, outros formatos aí, ó. Tá bom? Então você tem aqui, ó, o vibrião, existe uma doença, né, chamada cólera, que é o vibrião colérico. Por que vibrião? Porque ele parece uma vírgula, tá? E aí você tem outros formatos aqui, ó, espirilo, tá bom? Você tem aqui, ó, espiroqueta, né? Se eu não me engano, a leptospirose é dessa forma, tá bom? Então, bom, e olha como é feita, como que acontece a reprodução aí, que a gente fala que é uma reprodução por bipartição, tá bom? Ela de uma célula se transforma em duas. E aí vai havendo um crescimento aí da colônia. Se ela se separar igual está aparecendo aí, beleza, se ela ficar juntinha, no caso aí, vai se formar um diplococo, tá? E assim vai, tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber se você sabe, eu vou dar 1 minuto para você responder. Eu falei um pouquinho sobre bactéria. Será que tem diferença entre bactéria e vírus? Você consegue imaginar essas diferenças? 1 minutinho para você responder aí. Olha aí, professor, aqui tem resposta do aluno. Sara Galvão, perdão, ó, vírus não tem células. Oba!
É da escola Terezinha Aranha Mantelli. Já ouvi falar dessa escola aí, um abração aí para vocês. Ó, a Letícia também é aluna da professora Sheila, colocou uma única célula. Tem participação aqui também do Lucas Pereira. Tenho a impressão que o Lucas Pereira está sempre com a gente aí participando, que tem formatos e tamanhos diferentes. Legal. Ana Beatriz colocou: o vírus não possui célula, eu acho. Ficou um eu pouco estou com a dúvida. Beatriz também, do professor Fábio, que colocou também: o vírus não possui célula. A Maria Gabriela deve ser, ó. Um vírus não possui células, da Escola Mercedes de Mauá. A Camille também: existe bactéria boa e ruim. E só existe vírus ruim, Edjoel. Isso, não, então, ó, primeiro eu vou responder aqui a professora Camille, que ela perguntou assim: professor, não entendi por que isso só dá na gema mole. O ovo não vai ter gema de qualquer jeito? É que quando você frita a gema, né, você acaba inativando o vírus, tá? A temperatura ali, né, vai fazer com que... agora, se você deixa a gema mole, pode ser... perdão, no caso é a bactéria, né? Quando você frita ali, você vai acabar destruindo a bactéria, tá? A bactéria, ela vive até 70 graus, mais ou menos, mais que isso ela não resiste. Mas, se você deixar a gema mole, muitas vezes a gema acaba protegendo a bactéria, tá? E aí, por isso que não é recomendado, não quer dizer que todo o ovo vai ter salmonela, mas existe esse risco, tá bom, professora? Mas vou voltar aqui para a história do vírus, senão... então posso falar agora? Pode, ó, só para completar, Yasmin disse que vírus não tem célula, tá bom? Isso aí. Então, gente, o vírus, ele seria aí, primeiro, muito menor, ó, pode colocar aí na tela essa imagem, ó, você tá vendo aqui, o tamanho mais ou menos das bactérias é isso aqui, certo? E o vírus é isso aqui. Ele normalmente vai ser bem menor do que a bactéria. Tanto é que tem vírus que ataca a bactéria, tá? Que é o bacteriófago, a gente vai mostrar uma imagem dele já já. Então começa pelo tamanho. Outra coisa, ó, o exemplo aí é o SARS-CoV-2. Para quem não sabe, esse aí é uma foto, né, fotomicrografia eletrônica do vírus que causa o Covid-19, o SARS-CoV-2, é o nome do vírus, tá? O nome da doença é Covid-19, o nome do vírus é SARS-CoV-2 e é esse carinha bonitão aí. Ó, e aí você tem um exemplo aí de como o vírus é mais simples, né, do que a bactéria. Bom, eu tenho aqui, ó, um exemplo de vírus. O que ele vai ter? Ele vai ter uma capa de proteína, tá? Que eu coloquei aí uma setinha, e ele vai ter material genético. Esse é o vírus que causa uma doença, aí o HPV, que vai causar câncer de colo de útero, etc. Tá? E a gente tem um vírus que ele pode ter um envelopezinho, tá vendo? Também ele vai ter o capsídeo, também vai ter o material genético, mas ele vai ter um envelope. Cadê o envelope? Não apareceu. Mas eu coloco aqui. Tá? Ele vai ter um envelope aqui, ó. Essa parte aqui é o envelope, tá bom? Muito bem. E aí você tem, ó, outros formatos. Então você viu que ele não é uma célula, ele é um pedaço de proteína que envolve um pedaço de material genético, tá? Ó, esse aí, ele ataca bactéria. Olha só que interessante. Então ele é bem menor do que as bactérias. E não tem só vírus ruim não, tá, gente? A gente até utiliza vírus, por exemplo, o pessoal que cria flor, que planta flor, etc e tal, tem um vírus que faz flor ficar multicolorida, né? Então mas tem vírus que causa doença, por exemplo, no tabaco, e aí causa prejuízo, tá bom? Mas tem muito vírus aí na natureza que a gente nem conhece porque não faz mal pra gente, tá bom? Muito bem, vamos ver como é que o vírus se replica, né? Ele invade uma célula, olha aí, ele invadiu a célula aqui, ó, tá vendo? Aqui está representando a membrana da célula e aqui o vírus invadindo a célula. E aí ele deixa o material genético dele aqui. Quando ele chega aqui, ele sequestra essa célula e fala para ela: olha, a partir de agora você só vai fazer uma coisa. Tá, o que eu vou fazer? Ó, o DNA do vírus aqui, ó. Fazer cópias de mim, tá vendo? Aí ele está fazendo cópias dele aqui, ó. E aí, ó, isso vai ser liberado na forma de novos vírus.
tá bom? É assim que o vírus se reproduz. Aí teve alguém que colocou aqui no chat, ele é um parasita celular obrigatório. Ele só consegue fazer isso dentro de uma célula. Inclusive fala-se que o vírus, ele só age como ser vivo quando ele está dentro de uma célula. Quando ele está fora, ele age como ser não vivo. Então ele está ali no limite entre o que é vivo e o que não é. Mas a gente diz aqui que ele é o único ser vivo acelular, o único ser vivo que não tem célula. Tá bom? Muito bem. E aí eu vou perguntar para você e eu vou dar só 30 segundos para você responder. Qual é o tipo de célula que forma o vírus? Você acha? Mas está difícil aqui de encontrar. Deixa eu ver se eu encontro aqui um aluno aqui que ele sempre tem uma saída. Ó, o Tiago, da Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, disse nenhuma. O Arthur Vai o Grill, de Mariporã, escreveu nenhuma, pois não é uma célula. Vírus não tem célula, escreveu a Mariana também. Isso. O Pedro, que é aluno da Thaís, também colocou vírus não tem célula. Então acho que a maioria prestou atenção aí, né? Então o vírus não é formado por célula alguma, tá? Era pegadinha. Gente, por que que o professor quis falar disso? Porque tem gente aí querendo usar remédio contra vírus. Hoje até existe um remedinho aí, mas que ele é pouco eficiente, né? Que o nosso corpo produz também interferon e tal. Mas antibiótico é para bactéria, que tem célula, que tem toda aquela estrutura, né? Inclusive o antibiótico vai agir ali na parede da célula, tá bom? Vírus, o único remédio que tem é a defesa do nosso corpo. Então, contra vírus, a única coisa que dá para fazer é tomar vacina, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. A única coisa que dá para fazer contra vírus é tomar vacina. Se você tomar antibiótico contra vírus, você não está resolvendo o problema e está causando um problema novo, que você está selecionando só bactéria forte que vai te atacar depois, tá bom? Muito bem, ó, vou passar rapidinho aí algumas doenças causadas por vírus, tá aí, ó. Gripe, resfriado, gastroenterite, né? E aí eu vou deixar, depois você olha no material, e aí doenças causadas por bactérias, tá bom? Gente, eu tenho um professor aqui que ele precisa dar um recadinho para você agora sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia, tá bom? Alunos do ensino fundamental ou do ensino médio, aqui é o professor João Canale, o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, e também da Mostra Brasileira de Foguetes, a MobFog. Estou aqui para convidá-lo para participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica de 2021. Sim, deste ano, mesmo com pandemia, você pode participar. A OBA deste ano vai ser no dia 27 de maio. Mas, se não der, pode fazer no dia 28 também. Sim, de manhã, de tarde, de noite, na sua casa. A partir, é claro, do aplicativo que temos disponível para você fazer, ou pela internet, não tem problema. E se você não tem acesso à internet, também não tem problema. Pode fazer a prova impressa no modo tradicional, lá na sua escola, desde que, claro, o seu professor concorde com esse procedimento. Mas tem essa possibilidade também. Quando vai ser a prova da OBA? Já falei, dia 27 e dia 28 de maio. Mas é claro, você tem que estar inscrito antes, até o dia 20 de maio. Você precisa estar inscrito. Não vai deixar para a última hora. Sim, o seu professor precisa inscrever você. E se a sua escola ainda não está inscrita, aí ela tem até o dia 15 de maio para se inscrever. Claro, temos tudo
um tutorial explicando lá para a escola como ela se inscreve e tudo mais, como ela inscreve os alunos. Tudo isso está lá no site da UBA. Qual é mesmo o site da UBA? Claro, uba.org.br. Sim, lá tem todas as instruções e o regulamento, claro. Medalha? Você quer saber se vai ganhar medalha? Mas é claro que você vai ganhar medalha. Afinal, temos 50 mil medalhas para distribuir para vocês, participantes da UBA, e outras 10 mil para os participantes da Mostra Brasileira de Foguetes. Fazer foguete. Olimpíada, na verdade, inteiramente prática, que você tem que fazer um foguete, fazer ele voar o mais longe possível. Não é para cima, é para frente, lançado de forma oblíqua para ir bem longe, é claro. É isso aí, gente. Então o professor deixou o recado dele aí e eu vou deixar aqui as considerações finais para o Magnão. É isso daí. Escreve aí para a gente. Agora você pode avaliar a aula aí, se você ainda não fez isso, através do QR Code, ou pelo link que está aí para vocês na tela. A gente vai ficando por aqui. Só lembrando, sexta-feira tem aula de novo de ciências. Não percam.